Então, bom dia pessoal. Hoje eu vou estar gravando aqui uma aula sobre o Word. A gente tem aqui um texto que foi tirado da apostila da disciplina. É um texto sem formatação, né? Tem algumas figuras aí. Ele basicamente fala sobre o computador, um breve histórico, né? Depois aqui fala sobre as gerações de computador, a questão das válvulas, depois a invenção dos transistores, depois escalas de integração cada vez maiores, né? Até essa última escala, que é a Large Scale of Integration, então uma escala muito grande de integração. Depois tem mais algumas coisas sobre computadores, analógicos, digitais, híbridos, organização de um computador, princípio de funcionamento, entrada de dados, saída de dados, processamento. Então tem alguns aspectos, mas basicamente esse texto ele serve simplesmente para a gente fazer a edição dele, né? No princípio não nos interessaria se o fato de ser um computador ou não. No trabalho de vocês, inclusive, vocês vão escolher um assunto que seja do interesse de vocês. Mas então, tendo aqui a folha do trabalho, eu vou fazendo passo a passo cada uma das tarefas que o trabalho exige. E aí vocês vão, para que vocês tenham como lembrar, caso por acaso na aula não tenham entendido, não se lembrem depois da aula em qual menu tinha aqui para cada configuração, a gente vai fazendo por partes. Então, a folha de trabalho que eu estou em mãos, ela está aqui também, ó, seria esta aqui, ó, vou mostrar para vocês. Agora vocês vão receber essa folha em aula. Ó, aqui, trabalho, aula Word. Aqui, ó, aula Word. Ó, teria que fazer uma configuração de margens, orientação retrato, formato do texto ali, ó, fonte, tamanho, formatação de parágrafos, listas, fazer uma tabela, configurar estilos, inserir uma equação, inserir legendas para figuras, inserir cabeçalho, inserir numeração em páginas, inserir um sumário automático, inserir lista de figuras, criar uma folha de rosto para o texto. Então a gente vai fazer todos esses passos e no final a gente vai ter o texto formatado. Esses são eu escolhi os principais pontos, né? As coisas mais importantes que a gente precisa saber formatar em um texto. Então pessoal, esse aqui eu vou fechar e vou ficar simplesmente com... Não, ou vamos olhando por aqui mesmo. Vamos olhando por aqui. Passo a passo. Então, primeira coisa, então, configure a página do documento com as seguintes margens: superior 3, inferior 2, esquerda 2,5, direita 2,5. Então, vamos lá para outro texto. Vamos em layout da página. A gente vai aqui, ó, configurar página. Tem nesse cantinho, ó, superior 3, inferior 2, esquerda 2,5, direita 2,5. Aqui eles para manter a orientação retrato. Se botar orientação paisagem, a folha vai virar, né? Vou botar paisagem só para vocês verem. Olha aqui como ficaria. Ficaria assim, isso aqui é orientação paisagem. Mas nós vamos querer a orientação retrato, ó, 3, 2, 2,5, 2,5, certinho. Então, ok. A gente aplicou no documento inteiro, ainda tem essa questão, ó. A gente poderia ter uma página apenas no formato paisagem, por exemplo, aqui, ó, desse ponto em diante. Ou a gente poderia selecionar uma página, ó, por exemplo. Quero que só isso aqui fique com a orientação paisagem. Então eu seleciono o texto selecionado, paisagem, ó. E aconteceria só essa página, ia ficar assim. Esse recurso de utilizar a orientação paisagem é muito útil quando a gente tem um esquemático de um circuito, por exemplo,
e ele fica melhor nessa disposição, fica melhor de visualizar. Então a gente coloca assim no Word, como disposição paisagem, né, uma página ou outra. Mas é sabendo que na impressão vai igual, né, se colocar todas as folhas, né, com orientação de retrato normal, aquela folha vai ficar virada, a pessoa vai ter que virar virar o documento para olhar. Mas no Word vai facilitar que seja orientação paisagem, né? Quando tiver um esquemático, alguma coisa assim, que fique melhor na disposição paisagem, né? Então vou voltar ao retrato, ó. Bom, voltei ali, retrato, orientação retrato, tá? Até na verdade eu vou desfazer, ó, deixa assim, tá? Vou desfazer no... Nossa, tá certinho, ó, 3, 2, 2,5, 2,5, um documento inteiro. Próximo passo seria formate o texto com fonte Times New Roman, tamanho 11, cor preta, sem sublinhado, sem negrito, sem efeitos. Vamos selecionar todo o texto, a gente segura o Ctrl e aperta T. Tá? Selecionamos todo o texto. Vamos ver quanto tempo tem de gravação. Não aparece. Tá. Bom, então selecionamos todo o texto, a gente vai aqui em início, fonte, aqui a gente vai configurar a fonte do... Ó, fonte aqui a gente vai querer Times New Roman. Vê que basta a gente escrever o início da fonte que ele já completa, ó, tá, TI, deu, TI ele já mostrou. Selecionado, ó, só que a gente queria configurar mais coisas, vamos abrir de novo. Aqui, ó, Times New Roman, ok. Regular, ou seja, a gente não vai usar itálico nem negrito. Fonte tamanho 11 e sem efeitos. Vamos tirar todos os efeitos aqui, ó, desmarcar tudo. Vamos desmarcar todos esses efeitos. Cor da fonte automático, preto, sublinhado nenhum. Então é isso aí, ó, ok. Todo o texto formatado assim, né? Agora se eu venho aqui, por exemplo, vamos ver se a fonte ficou certinho. Olha lá, ó, tá todas as características certinhas. Então, próximo ponto, vamos formatar, ó, formate os parágrafos com alinhamento justificado. Alinhamento justificado, a primeira linha deve ter recuo de 1 cm, os parágrafos devem ser formatados de forma que o espaçamento antes e depois seja de 10 pt e que o espaçamento entre linhas seja de pelo menos 5 pt. Então, o que acontece? Aqui, ó, a gente tem um parágrafo. O que é um parágrafo? É uma unidade do texto, conjunto de palavras, que tem um significado, uma certa... fala sobre um certo assunto. Depois, quando a gente vai falar de outro assunto, a gente passa para outro parágrafo. Então, a gente pode configurar o espaço entre as linhas, ó, esse espaço aqui, ó, entre linhas de um parágrafo, o espaço entre parágrafos, ó. Aqui, ó, por exemplo, o espaço aí, aqui são diferentes parágrafos, cada uma dessas linhas, esta e esta são diferentes parágrafos nesse texto. Foi dado um Enter no final. Quando no final da escrita a gente tecla Enter, a gente está criando um novo parágrafo. Então, vamos novamente selecionar todo o texto. Vamos em parágrafo. Vamos selecionar alinhamento justificado. Justificado significa que as palavras vão ocupar toda a linha, vão até o final, vão se distribuir, se espaçando por todo o espaço entre as margens, ou seja, entre esta margem e esta margem, tá? Nível do tópico, vamos escolher corpo de texto. Recuo, a gente vai usar 0. O que seria esse recuo? Esse recuo significa que o texto ele estaria mais para cá, ó. O texto ficaria todo mais para cá. A partir da margem ele teria um recuo interno, um recuo externo, um recuo à esquerda, um recuo à direita. Então a gente não vai ter nenhum recuo, a gente vai ter apenas um recuo da primeira linha. A primeira linha de cada parágrafo vai ter um recuo.
de 1 centímetro. Tá? Aqui, ó, não quero não adicionar espaço entre parágrafos do mesmo estilo. Ó, se a gente marca isso ou não, ó, a gente não quer que esteja marcado, porque se não tiver marcado, a gente não quer que isso aqui esteja marcado. Espaçamento, antes a gente vai usar um espaçamento de 10 e depois de 10 também. Tá? Espaçamento entre linhas, vamos colocar pelo menos 5 pt, ok? Então aqui está configurado, ó, a primeira linha de cada parágrafo agora tem um recuo de 1 centímetro. O espaçamento entre linhas é aquele que a gente escolheu, de 5 pt. Entre parágrafos, 10 pt. Ó. Seria esse espaçamento aqui. A gente deve lembrar que as figuras elas também foram incluídas nessa configuração. Então, elas foram empurradas um pouco para a direita. Né? Elas estão com um recuo de primeira linha. Ó. O texto está formatado de justificado, ó, ou seja, está ocupando todo o espaço. Né? Todo o espaço entre as margens. Tá? Então, ele fica todo retinho, assim, ó, todo bem retinho. Isso é justificado. Bom, vamos para a próxima configuração. Cria uma lista com marcadores para os itens a respeito dos benefícios do computador, no primeiro parágrafo. Então aqui são, ó, entre os vários benefícios podemos citar, aqui tem os benefícios do computador. Vamos criar uma lista com marcadores, é essa aqui, ó. A gente vem aqui, escolhe um marcador, vou escolher esse. Depois, cria uma lista numerada para os 3 estágios fundamentais da máquina de babagem. Então aqui no histórico do computador, aqui diz, ó, Charles, babagem, matemática e inglês, projetou a máquina das diferenças em 1822 e a máquina analítica em 1833, considerado o precursor do computador eletrônico digital, pois sua máquina analítica possuía, aqui faltou um acento, ó, possuía 3 estágios fundamentais, como os computadores atuais: entrada, processamento e saída. Então são esses os 3 estágios fundamentais da máquina. Então nós vamos fazer uma lista numerada, ó. Aqui, ó. Se há uma lista numerada, vamos colocar essa aqui, ó. Pronto, fizemos as listas. Agora, centralize as figuras, configure o parágrafo delas sem recuo para a primeira linha, que é o que a gente fez no passo anterior. As imagens elas ficaram com um recuo de primeira linha, a gente tem que tirar isso aí. Tá? Então, centralize as figuras, configure o parágrafo delas sem recuo para a primeira linha, insira legendas, usando a aba referências, inserir legenda. Então, vamos por partes. Ó. Primeira coisa, vamos centralizar essas imagens. Selecionamos elas. A gente vê aqui, ó, que no centralizar, ó, o atalho é Ctrl E. Então nós vamos selecionando uma por uma e vamos apertando Ctrl E. Eu vou até diminuir aqui até a minimizar, para poder enxergar todas as figuras. E eu vou selecionando uma por uma, apertando Ctrl E. Ctrl E, Ctrl E, seguro Ctrl, aperta E. Seguro Ctrl, aperta E. É isso aí, pessoal. Tá, foram todos centralizados. Agora, vamos configurar o parágrafo. Ó, sem recuo de primeira linha, nenhum. Ok. Senão elas não ficam realmente centralizadas na página, porque elas vão ter esse recuo de primeira linha. Enter. Sem recuo de primeira linha. Ok. Ok. Falta só mais esta e a próxima. Deu. Deu nenhum. Ok. O último aqui. Nenhum. Ok. Feito então. Agora
vamos inserir as legendas nas figuras, ó. Então, o que a gente vai fazer? Vou aumentar o zoom de novo. Tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu coloco o cursor, ó, vou desfazer. Coloco o cursor do lado da figura, aperto Enter para ir para baixo dela. Depois a gente vai em referências, inserir legenda. A gente vai adicionar uma figura e a gente vai colocar o nome dela, ó, figura 1, qual o nome? Ábaco, isso aqui é um ábaco. Ábaco, máquina inventada, ó, por volta de 2000 pelos asiáticos, pelos chineses, eu acho. Então tá lá, ó. O que a gente percebe aqui? Vou aumentar, dar mais um zoom. O que aconteceu aqui, ó? Ó, ficou em azul e não ficou centralizada essa legenda. Então vamos modificar ela, ó. Existe uma coisa chamada estilos, que é uma configuração que fica com um nome, ó. Então tem um estilo título 1, um estilo título 2. Tem vários estilos que seriam configurações pré-determinadas, né? Então aqui, ó, em estilo a gente vai bem nesse cantinho para ver todos. A gente vê que esse é o estilo legenda. Vamos modificar o estilo legenda. Vamos colocar a cor preta e vamos centralizar. Aí, feito. Só isso já é suficiente. Podemos fechar aqui, barra de estilos. Uma vez modificado um estilo, sempre que a gente inserir uma nova referência, uma nova legenda, vai estar configurado já. Então aqui, ó, é uma Pascalina, ó, máquina Pascalina. Então, Pascalina. Vamos pro próximo. Isso aqui é um, ó, tear automático. Seria legenda. Tear automático. Tá, muito bem. Aqui, ó, essa aqui é a máquina das diferenças. Essa aqui eu acredito que seja a máquina das diferenças. Teria que olhar ao certo lá na apostila, mas eu não vou olhar. Vamos dizer que seja a máquina de babagem, vou chamar assim. Babage, que é o nome do inventor. Ok. Próxima figura, esse aqui é o ENIAC, computador aquele criado nos Estados Unidos. Tá, então vamos lá, inserir legenda. ENIAC. Feito. Depois aqui a gente tem uma imagem de válvulas. Inserir legenda. Válvulas. Por último a gente tem transistores. Ok. Então tá feito, ó. Já adicionamos, centralizamos as figuras e adicionamos as legendas. Tiramos a configuração de recuo para a primeira linha. Tá? Agora então eu vou salvar esse vídeo e passar para o próximo.